Olá, queridos amigos. No Estado do Mundo, hoje resolvi falar-vos de paz. Das guerras, mas da paz. Não da paz como um slogan, mas da paz como aquilo que a humanidade mais necessita e mais deseja. Não da paz como uma palavra bonita para discursos oficiais ou qualquer tipo de discurso. Não da paz como uma decoração moral, num mundo que continua a investir no medo, no armamento, na rivalidade e na desumanização. Hoje, queridos amigos, quero-vos falar da paz como verdade espiritual. E quero falar-vos da paz como necessidade urgente da civilização humana. Porque nós vivemos numa época, como todos assistimos, profundamente contraditória. Assim, nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tantos meios de comunicação e bem-estar material à nossa volta. E, no entanto, nunca foi tão evidente esta pobreza interior, esta exaustão moral, esta incapacidade de viver com profundidade, com propósito e com uma visão espiritual. Vivemos cercados de progresso material, mas espiritualmente a humanidade continua desorientada. Temos mais velocidade, mas menos direção. Temos mais consumo, mas menos sentido. Temos mais opinião, mas menos sabedoria. Temos mais poder técnico, mas cada vez menos domínio sobre o ego humano. E é exatamente neste ponto que a mensagem de Baha'u'lláh e principalmente Abdu'l-Bahá se torna avassaladora para o nosso tempo. Quando Abdu'l-Bahá veio ao Ocidente, no início do século XX, 1912, principalmente à América, ele não falou sempre da mesma maneira para toda a gente. Abdu'l-Bahá, como o centro da fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá falou em universidades e aí ele usou uma linguagem que valorizava a investigação da realidade, a razão, a ciência e a inteligência humana. Ele falou em igrejas e congregações religiosas e ali tocou a alma, a fé, a luz espiritual, a regeneração interior. Nessa grande viagem ele veio promulgar a fé Bahá'í e falar da promulgação da paz universal. Ele falou em fóruns de paz e ali ele foi direito às causas da guerra, desmontando preconceitos, fanatismos e interesses que dividem a humanidade. Esta foi uma viagem de ensino e esclarecimento da humanidade à sua natureza espiritual em direção à fé e à paz. Falou para pessoas pobres e marginalizadas e não falou de cima para baixo. Aproximou-se delas com dignidade e fraternidade. Ele falou em contextos marcados também pela segregação racial, como Howard University, e falou em encontros ligados à causa racial e insistiu que o que conta diante de Deus não é a cor, mas sim a pureza do coração. Foi uma viagem maravilhosa onde ele atraiu
imensos corações e imensas almas. Ele falou também da igualdade entre os homens e as mulheres, como condição real para a paz. Vejam só, a igualdade entre os homens e as mulheres como condição real para a paz. Ou seja, Abdu'l-Bahá ajustava a linguagem ao tipo de audiência que tinha, mas ele nunca alterava a verdade essencial, e era essa que ele procurava ensinar. E, queridos amigos, a verdade essencial era que a humanidade, esta humanidade é uma só. Fora desta verdade, jamais será possível alcançar a paz duradoura. Já repararam? Como é tão atual a sua mensagem? E ele começou por aqui, nos seus discursos. A guerra não começa apenas, queridos amigos, nas fronteiras. A guerra começa muito antes. A guerra começa dentro da consciência humana. A guerra começa quando o outro deixa de ser visto como alma e passa a ser visto como ameaça. Quando o outro passa a ser apenas uma etiqueta, uma raça, uma nação, o representante de uma ideologia, um inimigo, um número, uma estatística, um alvo. É por isso que Abdu'l-Bahá dizia que, ao longo da história, a guerra foi justificada sempre por vários pretextos. Justificada pela religião, o patriotismo, o preconceito racial, a política nacional, a conquista territorial ou a expansão comercial. Reparem bem, queridos amigos, os nomes mudam, mas olhem para o dia de hoje e o mecanismo permanece o mesmo. O ser humano veste a violência com palavras nobres e depois chama-lhe dever, honra, segurança, destino ou civilização. Mas por baixo dessa roupagem, muitas vezes está o mesmo velho veneno. Medo, ambição, ego coletivo e uma profunda ignorância espiritual. E, queridos amigos, é aqui que está reside uma das coisas mais importantes que a fé Bahá'í nos ensina. A guerra não é apenas um fracasso diplomático. A guerra é também um sintoma espiritual. É o sintoma de uma humanidade que ainda não aprendeu a viver a sua própria unidade. Baha'u'lláh, o manifestante da fé Bahá'í para os nossos dias, declarou que o bem-estar da humanidade, a sua paz e segurança são inalcançáveis enquanto a unidade não estiver firmemente estabelecida. Isto é extraordinário, porque desloca a questão da paz do plano da aparência para o plano da raiz. Já viram bem? Reflitam sobre isto. Tão profunda é esta verdade. A paz não falha apenas porque falham os tratados. A paz falha porque falha a consciência humana. A paz falha porque continuamos a pensar como tribos
num mundo que já não é assim, objetivamente. O mundo é interdependente em todas as áreas. E nós continuamos a viver como se a dor do outro não nos dissesse respeito. Como se a humilhação do outro não nos contaminasse. Como se a destruição de um povo pudesse garantir a segurança de outro povo. Que erros contínuos, tão infantis, a raça humana continua a fazer. Mas, queridos amigos, Baha'u'lláh foi ainda mais longe. Ele disse: a Terra é um só país e a humanidade, os seus cidadãos. Vejam o quão amplo e o quão profundo é este ensinamento. E reparem, no fundo, nos dias de hoje, a radicalidade desta frase. Ela não diz que a humanidade devia tentar ser uma. Não é nada disso que esta frase quer dizer. Ela parte do facto espiritual de que a humanidade já é uma. E de que a política, a economia, a cultura e a religião só serão saudáveis quando refletirem essa verdade. Queridos amigos, vejam o quão radical é esta verdade ainda não absorvida. Ora, queridos amigos, isto choca diretamente com o espírito do nosso tempo. Porque o nosso tempo educou milhões de pessoas para o materialismo. E materialismo não é apenas gostar de bens materiais. Materialismo é viver como se a realidade se esgotasse no visível. Materialismo é medir o valor da vida por aquilo que se possui. É confundir prosperidade com acumulação. É confundir liberdade com satisfação imediata. Materialismo é confundir força com domínio. E materialismo é confundir inteligência com cálculo. Queridos amigos, uma civilização assim pode ser eficiente, pode ser poderosa, pode ser sofisticada, mas não será sábia, certamente, como estamos a comprovar. E uma civilização sem sabedoria acaba inevitavelmente por usar poder contra si própria. Abdu'l-Bahá disse com enorme clareza que, notem bem, o progresso material assegura o bem-estar do mundo humano, mas o progresso espiritual assegura a felicidade e a continuidade da alma. Ou seja, no fundo o que ele disse foi que o material tem o seu lugar, mas não pode ocupar o trono das nossas vidas. A técnica tem utilidade, mas o emprego da técnica e o uso da técnica jamais pode substituir a consciência. A ciência é indispensável, mas não pode ser transformada em ídolo. O conforto pode aliviar a vida,
mas não pode dar sentido à vida. E, queridos amigos, isto leva-nos a outra beleza do método maravilhoso de Abdu'l-Bahá para ensinar as verdades da vida e da nossa existência mais elevada, a nossa existência espiritual. Quando ele falava para meios intelectuais, jamais ele atacava a ciência. Pelo contrário, ele valorizava a investigação da realidade e valorizava a inteligência humana. A fé Bahá'í não pede ao ser humano que abdique da razão. Não. A fé Bahá'í pede ao ser humano que ele a eleve, seja capaz de elevar. Pede que a razão não seja escrava da vaidade e pede que a ciência não seja sequestrada pela ganância, pela guerra, pela exploração ou pelo orgulho civilizacional. Queridos amigos, hoje nós precisamos de ouvir isto e refletir profundamente sobre estas verdades com toda a seriedade. Porque o problema do mundo não é o excesso de ciência. O problema do mundo é uma ciência sem consciência moral. É um progresso técnico sem maturidade espiritual. É uma civilização que aprende a construir máquinas cada vez mais poderosas, mas não aprende a purificar os motivos humanos que comandam essas máquinas. E, queridos amigos, é por isso que este nosso século XXI, continua a gastar quantias colossais em armamento. E pelo que se vê, a posição ainda vai no adro. Vejam só este número. Em 2024, a despesa militar mundial subiu para 2.718 bilhões de dólares. O valor mais alto registado pelo CIPRI. Notem, com um aumento consecutivo pelo 10º ano. Isto diz-nos alguma coisa muito séria. A humanidade continua a investir maciçamente na capacidade de destruição, mesmo quando sabe que a sua sobrevivência depende da cooperação, da confiança e estruturas de paz. Vejam o que esta absurdidade de dinheiro poderia fazer pela paz. Portanto, quando falamos da guerra e paz, não estamos a falar de um tema distante. Estamos a falar da estrutura moral da civilização. Estamos a falar da educação das crianças. Estamos a falar do tipo de homem e de mulher que a sociedade forma. Estamos a falar do tipo de liderança que a sociedade admira. Estamos a falar do tipo de linguagem que normalizamos ou do tipo de medo que aceitamos. Porque uma sociedade que glorifica agressividade, humilhação, brutalidade verbal e culto do poder
está já a lançar sementes de guerra. Pensem nisso. Queridos amigos, talvez não de uma guerra declarada globalmente, mas estamos a aproximar-nos rapidamente. Mas no fundo trata-se de uma guerra cultural, de uma guerra moral, de uma guerra psicológica e de uma guerra social, que qualquer tipo de guerra conduz à destruição. E essas guerras preparam-se umas às outras. Abdu'l-Bahá também foi claríssimo noutro ponto. Ele foi claríssimo no ponto de como os preconceitos necessitam de ser abandonados. Todos os preconceitos, o religioso, o racial, o nacional, o político. Queridos amigos, enquanto esses preconceitos permanecerem, a humanidade não alcançará a paz, nem a prosperidade, nem a tranquilidade. Isto é impressionantemente real, contemporâneo. Porque o nosso mundo vive saturado de identidades defensivas, polarizações, narrativas de ressentimento e rivalidades que se alimentam umas às outras. As pessoas já não são capazes de discutir apenas ideias. A maioria das vezes, muitas vezes, discutem a partir de pertenças feridas, egos coletivos inflamados e lealdades emocionais absolutizadas. E neste ambiente, a verdade perde espaço. E a escuta desaparece. A dignidade do outro, como o vapor, evapora-se. Queridos amigos, e é por isso que Abdu'l-Bahá insistia tanto na investigação independente da verdade. Porque um ser humano que apenas repete o seu grupo nunca será verdadeiramente livre. Ele será apenas um eco com uma pulseira ideológica. Queridos amigos, e num mundo cheio de ecos, torna-se impossível construir a paz. O que se constrói, sim, é uma histeria coletiva. E deixem-me dizer uma coisa muito importante. A fé Bahá'í não apresenta a paz como sentimentalismo, um sentimentalismo ingênuo. Nada disso. A fé Bahá'í não apresenta a paz como uma fraqueza. E seguramente não apresenta a paz como uma fuga à realidade. A paz, na visão Bahá'í, exige muito mais coragem do que a guerra. Porque a guerra, muitas vezes, é a solução mais primitiva. É a reação do ego ferido e o recurso da ambição descontrolada. É a explosão da incapacidade de ser capaz de transcender o medo. Já pensaram nisto? Ao contrário e ao invés, a paz exige justiça. A paz exige maturidade. A paz exige autocontrole. A paz exige uma visão mundial. A paz exige uma capacidade de renunciar a privilégios, fanatismos e apetites de domínio. A paz exige
educação espiritual. E aqui entra um dos pontos mais belos e mais fortes do ensinamento de Abdu'l-Bahá. Notem a igualdade entre homens e mulheres. Abdu'l-Bahá não tratou este tema como uma questão lateral. Tratou-o como uma questão central para o futuro da humanidade. Ele disse de forma inequívoca que quando homens e mulheres recebem a mesma oportunidade de educação e a igualdade se realizar, os fundamentos da guerra serão destruídos. Vejam a clareza desta verdade que a sociedade e a civilização ainda não compreendeu. E ele vai mais longe, afirma que a igualdade entre homens e mulheres conduz à abolição da guerra, porque as mulheres nunca a sancionarão da mesma maneira que os homens. A igualdade no verdadeiro sentido material e espiritual. Queridos amigos, isto não é romantizar a figura da mulher. É perceber que uma humanidade mutilada pela desigualdade é uma humanidade espiritualmente desequilibrada. Se uma asa está enfraquecida, o que é que acontece com o pássaro? Ele não voa. Queridos amigos, se metade da humanidade é desvalorizada ou tendencialmente desvalorizada, toda a humanidade se atrofia. É uma consequência lógica e real. Se a educação, a participação cívica, a responsabilidade política e a dignidade moral não são partilhadas, a paz fica sempre incompleta. E isso leva-nos a um diagnóstico duro, mas necessário. Queridos amigos, não basta dizer-nos que queremos paz. É preciso perguntar. Estamos a formar seres humanos aptos para a realização dessa paz, para a construção efetiva da paz entre os homens e as mulheres deste planeta? Estamos a educar os nossos filhos para a cooperação ou para a competição hoje? Estamos a educar para o serviço ou para a autopromoção? Estamos a educar para a verdade ou para a propaganda? Estamos a educar para a dignidade ou para o espetáculo? Porque, sejamos sinceros, queridos amigos, grande parte da cultura contemporânea, o que é que faz? Educa para o ego. Educa para parecer, não para ser. Educa para vencer, não para servir. Educa para acumular, não para partilhar. Educa para reagir, não para refletir. E educa para exibir, não para amadurecer. Depois admiramos-nos por haver tanta brutalidade, tanta impaciência, tanta agressividade, tanta desumanização. Mas como poderia ser diferente se se retirou o eixo espiritual da formação humana? Abdu'l-Bahá não falava apenas para convencer
intelectualmente. Ele falava para despertar as consciências, as almas e os corações, e tocar os corações. Ele falava para reordenar a alma humana e fazia-o com uma impressionante capacidade de adaptação. Por exemplo, na sua viagem aos Estados Unidos, em Nova Iorque, ele esteve no Bowery Mission, diante de pessoas pobres. Era uma missão para pobres. E ele disse, em essência, eu considero-vos meus parentes, os meus companheiros. Isto não é revolucionário? Porque a paz verdadeira começa quando a dignidade humana deixa de depender do estatuto social. Vejam. Enquanto houver seres humanos tratados como descartáveis, a civilização estará moralmente em guerra consigo mesma. Enquanto houver gente invisível, humilhada, reduzida a número, a paz será apenas parcial e frágil. Da mesma forma, quando falou sobre a raça, Abdu'l-Bahá foi frontal, dizendo: o valor de uma pessoa não está na cor. E ele ilustrou este pensamento dizendo: um coração pode ser puro, dizia ele, mesmo quando a pele seja negra. E um coração pode ser escuro por dentro, mesmo que a pele seja branca. Que critério fica então? O caráter, a pureza do coração, a inteligência espiritual, a capacidade de refletir virtudes divinas. A misericórdia, a compaixão, a tolerância, a boa vontade. Imaginem o que aconteceria se esta medida substituísse as medidas da vaidade social. Queridos amigos, quantas guerras silenciosas cairiam por terra? Quantas estruturas de opressão perderiam legitimidade? Quantas identidades baseadas na superioridade seriam desmascaradas? E reparem a visão de Baha'u'lláh da paz. A paz não fica apenas no plano interior. Baha'u'lláh propõe também estruturas para a vida coletiva. E Abdu'l-Bahá, nas suas viagens, falou da necessidade de um tribunal internacional ao qual as nações submetam os seus conflitos para que a causa da guerra seja removida. A humanidade até criou esse tribunal internacional no seio da ONU, mas não lhe deu os meios para impor. Isto mostra-nos outra coisa essencial. A espiritualidade verdadeira jamais foge da organização do mundo. Não foge da organização do mundo. Pelo contrário, ela inspira. Queridos amigos, a paz precisa de transformação interior. Sim, é verdade. Mas precisa também de instituições justas. Precisa de arbitragem internacional. Precisa de cooperação entre nações. Precisa de mecanismos acima da pura lógica do interesse nacional. Caso contrário, olhem para o mundo. Ficamos presos à velha selva diplomática em que cada potência fala de ordem enquanto protege
apenas a sua vantagem. Então, o que é que a humanidade precisa ouvir hoje? Talvez a humanidade precise de ouvir hoje que a guerra não é inevitável. Não, a guerra não é algo inevitável. A humanidade precisa de ouvir que a violência não é maturidade. A violência não é maturidade. A humanidade precisa de ouvir que a brutalidade não é força. A brutalidade não é força, queridos amigos. A humanidade precisa de ouvir que o cinismo não é inteligência. O cinismo não é inteligência. E precisa de ouvir que o materialismo é incapaz de salvar a alma da civilização. A humanidade precisa de ouvir que a sua unidade, a unidade da humanidade, não é uma poesia ingênua. Queridos amigos, é a condição de sobrevivência moral e política da própria humanidade. E precisa de ouvir que a religião, se produzir ódio e fanatismo, perde toda a sua razão de ser. E não é religião. Dizia o Baha'u'lláh. Aliás, Abdu'l-Bahá disse também algo fortíssimo. Reparem, se a religião se tornar causa de inimizade e ódio, então a sua ausência seria preferível. Queridos amigos, vejam a pureza deste critério. A verdadeira religião tem de ser fonte de unidade, de reconciliação e de elevação moral. Se a religião é usada para dividir, ela deformou-se. Se humilha, ela perdeu o seu espírito. Se torna fanática, já não serve a Deus. Serve apenas o ego humano que se veste de sagrado. Por isso, queridos amigos, num mundo contemporâneo profundamente apegado ao material, seduzido pelo imediato e espiritualmente pouco educado, a mensagem de guerra e paz da fé Bahá'í é de uma atualidade impressionante. Pois ela diz-nos: não basta gerir crises, é absolutamente necessário elevar a condição humana. Não basta contar conflitos. É preciso curar as causas morais e espirituais que o geram. As causas morais e espirituais que geram todo o tipo de conflitos e das guerras. Não basta condenar a guerra depois dela explodir. É preciso desmontar os seus alicerces que se assentam no preconceito, na desigualdade, no egoísmo nacional, na ignorância e na idolatria do poder. E talvez a frase mais difícil de aceitar para o homem moderno seja esta: a de que a paz depende de uma transformação do caráter. Porque o homem moderno quer soluções sem conversão interior. Já repararam? Quer estruturas sem virtude. Quer paz sem renúncia.
quer justiça sem sacrifício, quer fraternidade sem humildade. Mas não funciona assim. A paz começa quando o ser humano deixa de adorar o poder. A paz começa quando a dignidade da alma volta a ser central. A paz começa quando percebemos que o outro não é obstáculo para a nossa identidade, mas sim uma condição da nossa humanidade. Queridos amigos, a paz começa quando educarmos crianças para servir e não apenas para competir. Já pensaram nisto? Porque quando educamos jovens para discernir e não apenas para opinar, as coisas podem se alterar. Quando educamos líderes, futuros líderes, para cuidar e não apenas para dominar. Quando educamos sociedades para cooperar e não apenas para disputar. Este é o papel da educação espiritual, ausente do processo de educação. E aqui está, para mim, uma das maiores lições de Abdu'l-Bahá no Ocidente. Queridos amigos, ele vem mostrar que a mesma verdade pode ser dita com linguagem diferente, sem ser traída. Ao universitário, ele mostrava a consciência entre verdade espiritual e investigação racional. Ao religioso, chamava-o a essência da fé. Ao pacifista, ele mostrava que sem unidade não há paz. Ao pobre, ele devolvia dignidade. Ao discriminado, ele devolvia honra. À mulher, ele confirmava a sua centralidade no futuro da humanidade. A todos, sem exceção, Abdu'l-Bahá vinha anunciar a mesma realidade. A realidade de que somos uma só humanidade. Por isso eu diria hoje, com toda a firmeza e toda a convicção, num tempo em que tantos falam da guerra como se fosse um destino e da paz como se fosse uma ingenuidade, é preciso inverter a frase. A guerra é que é a grande ingenuidade moral da humanidade imatura. A guerra é a ilusão de que se pode garantir segurança destruindo o outro. É a ilusão de que se pode defender a dignidade humilhando povos. É a ilusão de que se pode construir ordem através do medo. Queridos amigos, a paz, pelo contrário, é a obra difícil. Porque é a obra adulta, é a obra espiritual, é a obra
civilizacional. E a obra para a qual Baha'u'lláh chamou a humanidade. E é a obra que Abdu'l-Bahá exemplificou com a sua palavra, com o seu caráter e com as suas ações. E com o seu método e com a sua visão estratégica e a sua visão global de falar à inteligência, falar ao coração, falar à consciência, falar à dignidade humana e conduzir tudo isto para a unidade. No seu livro A Promulgação para a Paz Universal encontramos tudo isto e muito mais. Convido-vos, queridos amigos, a visitarem esta obra. Por isso, se hoje me perguntarem qual é o grande desafio do nosso tempo, eu respondo sem hesitar. Não é apenas travar guerras. O grande desafio para o nosso tempo é formar uma humanidade capaz de viver em paz. E isso exige mais do que a diplomacia. Exige uma visão espiritual. E exige educação moral. Exige abandono de preconceitos. Exige igualdade. Exige justiça. E exige humanidade. Queridos amigos, porque sem a unidade, a paz será sempre precária. Mas com unidade, com verdadeira unidade, a humanidade pode finalmente começar a tornar-se aquilo que Deus quis que ela fosse. Uma só família. A humanidade como uma só família, um só povo, uma só civilização humana. Queridos amigos, mais uma vez, convido-vos a visitar esta obra magnífica de Abdu'l-Bahá, que retrata as suas visitas ao Ocidente, onde ele vem ensinar os princípios da paz. E essa obra chama-se A Promulgação da Paz. Queridos amigos, despeço-me com amizade. E se gostaram do vídeo, por favor, partilhem com outras pessoas, porque o mundo precisa desta visão de unidade, precisa deste caminho de elevação espiritual e precisa desta educação verdadeira, a educação para a paz. Partilhem o vídeo, façam comentários e eu despeço-me com amizade, com um abraço e até ao próximo vídeo.